Isso é que se pode dizer que foi uma vitória de lavar a alma do Santos, hein? Realmente, até São Pedro comemorou, viu, Ronaldo? Mas agora a situação já está ficando preocupante. Dizem que São Pedro está chorando ainda pelos 3 gols que o Santos fez do São Paulo aí nas rodadas anteriores do campeonato. Agora, de qualquer forma, preocupa muito quando a situação chega nesse ponto. A gente sempre reclama aqui da prevenção, os pontos de risco são muitos, e é uma situação, Edson, que não vai mudar enquanto nós não cuidarmos da questão das invasões. Cada vez que a Defesa Civil volta nos locais críticos dos deslizamentos, você encontra lá uma outra família, uma nova casa, um novo barraquinho, e isso vai tornando a situação insustentável. Não adianta a gente só ter estado de alerta quando chove muito como agora, mas é necessário que de alguma forma os municípios da Baixada comecem a controlar as invasões desenfreadas que estão acontecendo, continuam acontecendo nas áreas de risco. É uma situação complicada, é consequência da situação em que vivemos, não é? O Brasil tem hoje, segundo os últimos dados do IBGE, 54 milhões de pessoas vivendo com R$100 por mês, menos de R$100 até. Quer dizer, uma situação, isso aí não, só tem um jeito, o Brasil voltar a crescer e ocorrer uma melhor distribuição de renda, não é, Eduardo Viana? Sem dúvida, a distribuição de renda hoje é o grande mecanismo macroeconômico capaz de fazer o resgate definitivo dessa população, quase 1/3 do Brasil, como você falou bem, numa situação quase que de miséria. Essa questão dos morros, por exemplo, é resultado de uma falta de políticas habitacionais populares capazes de fazer com que a população tenha acesso a moradias dignas, de forma com que consiga pagar e ter condições de viver bem num abrigo decente, não é? É resultado de uma política econômica que manteve privilégios. Os 8 anos, queira ou não, o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, repito que mais uma vez está indo embora, graças ao bom Deus, deu dinheiro só para os tubarões, e os banqueiros fizeram a festa. O Cacciola foi embora para a Itália com 2 bilhões de dólares nossos, seu, do Ronaldo, do Eduardo e de todo o povo brasileiro. Está rindo da gente lá na Itália. 2 bilhões de dólares apenas para o Cacciola. Quer dizer, esse dinheirama todo que foi dado aos bancos, o que eles tiram da gente cada dia nos juros exorbitantes, no valor elevado das tarifas bancárias, não é? Fosse direcionado, por exemplo, às ações sociais, a situação, sem dúvida alguma, seria outra. Não teríamos esse quadro de tamanha desigualdade que nos envergonha a todos, não é, Eduardo? Sem dúvida, para que quem nos assiste possa ter uma ideia prática, hoje nós gastamos mais em juros, o orçamento da União remunera mais juros do que se gasta em educação e saúde somados. Quer dizer, não há orçamento público que consiga investir no seu povo numa condição dessa. Por isso que o povo brasileiro sinalizou por uma mudança, e estamos aí com esperanças, vamos ver o que vai acontecer, mas não dá para nós continuarmos nessa rota. Temos que mudar, sim, e se você, nesse ponto, tem uma sangria no orçamento público que não nos permite investir no povo, nós vamos colher resultados que são de muito temor e muito risco para todo mundo. Só você falou em juros, só esse ano o país está pagando 100 bilhões de reais em juros, quer dizer. Então é o caso do cidadão que vai no banco, toma um dinheiro, e o sujeito está com a corda no pescoço aí para complicar, em vez de você falar, não, então vamos dar uma reduzida nos juros e aumentar o prazo de pagamento. Não, nós vamos aumentar os juros e o prazo de pagamento vai ser mantido, quer dizer, aí o sujeito morre, né? Não tem jeito, Ronaldo. É importante a gente destacar, Edson, o presidente Fernando Henrique recebeu agora ontem, antes de ontem, um prêmio na ONU em função dos avanços estatísticos, né, que o Brasil encontrou ao longo do seu governo. Eu acho até que pode ser merecido por um determinado momento que o Plano Real, essa fase do Real que está terminando agora, ela trouxe, naquele primeiro instante, realmente um benefício para a população mais pobre. Primeiro, através do fim da inflação, que o primeiro prejudicado era sempre o assalariado. E segundo, pela paridade do dólar, que manteve preços, principalmente de cesta básica, estáveis naquele momento. Só que exatamente esses fatores que trouxeram algum benefício para aquela população mais pobre,
que tinha menor renda mesmo, eles se perderam ao longo do tempo e hoje essa mesma população sofre tremendamente os efeitos negativos que o plano teve no final. Ou seja, todas as tarifas públicas subiram, a cesta básica subiu, o dólar disparou e em função disso todos aqueles primeiros benefícios que geraram aqueles índices positivos acabaram se perdendo. Então o governo Fernando Henrique começou bem em termos de diminuir, aumentar a linha das pessoas que tinham condição, diminuir aquela chamada pobreza extrema e no final acabou não conseguindo manter esses índices. Eu acho que se a ONU levasse em consideração os 2 últimos anos de governo, dificilmente o presidente Fernando Henrique conseguiria manter essas estatísticas. Foi o primeiro mandato do Fernando Henrique. Se ele tivesse saído, teria entrado para a história como um dos maiores, talvez o maior presidente até da história do Brasil. Não é mais a vaidade humana, falou mais alto, o presidente acabou mudando a Constituição, não é? E impediu que ele fizesse as correções necessárias. A luta pela reeleição impediu que ele fizesse as mudanças necessárias, principalmente no que diz respeito ao câmbio. Segurou o câmbio para o segundo mandato e isso foi terrível, né? E aí o resultado da miséria, Eduardo, você tem um raio-x da miséria na Baixada Santista, não? Olha, nós temos aí uma recente pesquisa feita pela Unisantos com 3,95% da nossa população em situação de extremo risco, recebendo abaixo de R$80. São 16.500 pessoas só na nossa cidade, em Santos, que precisam hoje de um resgate imediato, políticas públicas que cheguem até essas pessoas. Não adianta a gente ficar conversando demais sobre assistencialismo ou não é assistencialismo. Hoje nós precisamos resgatar essas pessoas para que elas possam sobreviver. Ganham quanto, Eduardo? Abaixo de R$80. Abaixo de R$80 por mês? Abaixo de R$80. Então eu vou fazer aqui mais uma vez um apelo ao prefeito Beto Mansur. Prefeito Beto Mansur, onde está aquele restaurante? Boquinha, aqui, Boquinha, para de pensar no Santos, Boquinha, aqui. Vamos pensar no Santos, sim, mas vamos pensar também na população mais carente. Tudo bem, futebol, o Santos vai ser campeão domingo. Agora, precisamos saber o seguinte, essas 16 mil pessoas que ganham menos de R$80 por mês, onde está, prefeito Beto Mansur, o restaurante popular que o senhor prometeu entregar no ano passado? Está com 1 ano de atraso. Aquele, muito boa iniciativa, por sinal. O senhor mandou sua equipe no Rio de Janeiro, lembra-se? Há 2 anos para elaborar o projeto, veio aquela ideia do Betinho que o governador, o garotinho, colocou em prática, restaurante servindo comida a R$1. Excelente ideia. O Estado já faz isso também, o Alckmin, em alguns lugares de São Paulo. O senhor prometeu, prefeito. Está com 1 ano de atraso, prefeito Beto Mansur. Estômago de quem tem fome não pode esperar, não, prefeito. Estou errado, Ronaldo? Não, perfeito, porque o problema é exatamente de velocidade. Então o Eduardo colocou muito bem o seguinte, não dá para a gente ficar discutindo agora se é assistencialismo, se não é assistencialismo. Enquanto isso as pessoas vão morrendo. Então é necessário um sistema de emergência, e eu acho até que a gente pode discutir, inclusive aqui, o que as entidades ligadas à comunidade de Mãos Dadas pensam, por exemplo, desse projeto emergencial do novo presidente com relação à fome, mas a verdade é a seguinte, alguma ação tem que ser tomada imediatamente. R$80, 16 mil pessoas ganhando menos de R$80, representa aproximadamente um terço de uma cesta básica média, uma cesta básica que não é considerada uma grande forma de nutricional, de alimentação permanente. Então, um terço não é suficiente para as pessoas sobreviverem. Isso realmente vai levar a uma desnutrição e um genocídio mesmo, né? No Brasil hoje nós corremos o risco de matar mais pessoas pela fome do que por todas as outras desgraças juntas. O Brasil, que é um país abençoado, é uma vergonha com um país tão grande, tão rico, ter gente ainda morrendo de fome. E o mais grave é que a gente vê um quadro desse, o Eduardo acabou de falar, 16 mil pessoas apenas na cidade de Santos vivendo com menos de R$80 por mês. E aí a Câmara de Santos tem um projeto lá, o Alega Centro, há meses para ser votado, um projeto que geraria riquezas, empregos, vai dar emprego para quem precisa, e fica essa palhaçada na Câmara de Santos, não vota, fica empurrando com a barriga. Os vereadores recebem seus salários que você, contribuinte de Santos, paga para trabalhar, não é para fazer palhaçada, essa palhaçada que estão fazendo na Câmara de Santos, que ofende a dignidade do cidadão. Eu me sinto ofendido e eu tenho certeza que você também, com essa palhaçada que os vereadores de Santos estão fazendo, porque não é com eles, não. Se os filhos deles precisassem de emprego, já teriam aprovado esse projeto Alega Centro, mas fica com palhaçada contra você, cidadão. Lembre-se disso nas próximas eleições. Vamos aos comerciais, a gente volta já já.
7 horas e 29 minutos, estamos de volta com o Bom Dia Baixada, e o Sérgio Luiz Correia, nosso Sérgio Lambreta, feliz da vida, não aguenta mais esperar até domingo para gritar é campeão, diz que segunda-feira vai fazer uma brincadeira comigo. Pode fazer, Serginho, pode fazer, o Santos está merecendo, eu tenho certeza que o Santos vai ser campeão, viu, Sérgio? Você pode comemorar, não precisa ficar nervoso. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Edson. Olha, uma coisa que eu mais admiro, Edson, sabe o que é? A sua ironia. Ele é irônico, mas tudo bem. Olha, mesmo que o Santos seja surpreendido pelo Corinthians na decisão de domingo, viu, Edson? Esse time de garotos comandados pelo técnico Leão já entrou para a história do clube. A equipe alcançou um recorde de 4 vitórias seguidas nos confrontos contra o Timão. É isso aí. Não sou eu que estou falando, é o historiador, o estatístico do Santos, Francisco Mendes. A vitória de 2-0 domingo passado estabeleceu o recorde. Antes, o Santos havia vencido o Corinthians por 4-2 na fase de classificação. Depois teve aquele amistoso na Vila, em que venceram por 3-1. E a vitória de 1-0 pelo torneio Rio-São Paulo. Então, como são 4 vitórias consecutivas contra o Corinthians, o Santos não havia conseguido nem nos tempos de Pelé e companhia. Nos anos 60, nessa década, ocorreram 7 confrontos. 3 vitórias do Corinthians, 2 do Santos e 2 empates. O estatístico acha que se o Santos for campeão domingo, esse deveria ser considerado o 7º título brasileiro, pois o time foi pentacampeão da Taça Brasil, que era o certame nacional da época, e campeão da Taça de Prata. Só que para isso, será preciso que a diretoria do Santista se mexesse junto à CBF para rever esses direitos. Há advogado no clube muito bem pago para tratar disso, que gosta de falar muito, podia tratar desse assunto. Por outro lado, a diretoria do Santos já definiu a premiação caso o time conquiste o título. São R$40 mil para cada atleta. O prêmio será pago assim em termos proporcionais, isto é, de acordo com o número de jogos disputados pelo jogador. Por enquanto, Renato é o único que terá direito de levar o prêmio integral, pois atuou em todas as partidas. Ontem à noite, para encerrar, em Assunção, saiu a tabela da Libertadores de 2003. Já classificado para o Sul-Americano, o Santos vai enfrentar o América de Cali, da Colômbia, o 12 de outubro do Paraguai e uma outra equipe do Equador ainda a ser definida. Independentemente de o Santos conquistar o título brasileiro ou não, seria importante a permanência desse elenco na Vila Belmiro pelo menos uma temporada ou 2. A Libertadores já será uma ótima vitrine para os meninos e uma garantia certa de bons lucros para os cofres do clube a médio prazo. Edson. Sérgio, fica aí, Sérgio, que eu quero conversar um minutinho com você. Você falou em premiação, quero perguntar o seguinte: a diretoria do Santos pagou aquela verbinha para a turma do Gama que classificou o Santos lá, garantindo a vitória no saldo de gols? Parece que prometeu um dinheirinho lá pro pessoal do Gama, já está prometendo aí 40 mil. Precisa ver se paga, hein? Pagou, Sérgio, lá pro Gama, não? O Wilson Goiano, jogador do Gama, disse que não recebeu e havia a promessa. O diretor de futebol, Francisco Lopes, o Chiquinho, desconhecia, mas deu uma resposta irônica. Falou que se o Santos for campeão, vai distribuir castanhas para os jogadores do Gama. Palavra é palavra, tem que cumprir. Não prometeu dar um dinheirinho lá, o Gama, o Santos vai ser campeão, mas lembre-se, não pode ser ingrato também. O Gama deu uma ajudazinha agora. Você não tem ironia nenhuma, o Santos está merecendo ser campeão, é hoje o melhor time do Brasil. Não é nenhuma ironia, eu acho que merece, essa molecada merece esse título, sem nenhuma ironia. É o melhor futebol do Brasil hoje, futebol alegre, futebol moleque. Não é, Ronaldo? Olha, Edson, eu fico muito preocupado quando vejo meu time ser elogiado por corintiano. Fico arrepiado. Em todo caso, acho difícil também o Santos perder esse título. Um título que tinha que ser conquistado em cima do Corinthians. A gente tinha que sair da fila em cima do Corinthians, que é considerada hoje aí a equipe com os melhores resultados no semestre, os melhores resultados no ano. Então, para o Santos conquistar um título que era tão esperado, que está engasgado aqui desde 95, tinha que ser contra o Corinthians. E apesar aí de toda a torcida do Edson Carpentieri, eu ainda continuo confiando que o time do Santos e a torcida santista vão poder comemorar aí no domingo um título que não é inédito mesmo. Acho que o Sérgio tem razão, não é inédito, mas para nós que temos uma geração mais recente vai ser uma conquista única, né? Porque eu pessoalmente nunca vi o Santos ser campeão brasileiro, embora já tenha sido 7 vezes. Aqui nós temos uma ovelha desgarrada da família, que é o Eduardo, que é neto do Modesto Roma, não é? Que foi presidente do Santos. E torce para o São Paulo. Mas, Eduardo, o Santos está merecendo, não está? Ganhou do São Paulo, que vinha sendo apontado como o melhor time. O melhor time, fez uma grande campanha, mas o Santos na reta final aí está dando um show de bola, jogando muito bem, uma molecada com um futebol que alegre, criativo, e nós estamos torcendo pelo Santos porque
no sangue, não tem jeito de não ter uma paixão muito grande por esse time. Meu avô, com grandes histórias pelo Santos, deixou uma relação de títulos enorme aí, a gente gosta muito do Santos e estamos nessa torcida aí no domingo firmes. Agora vai aí um recado pro Marcelo Teixeira, presidente do Santos, hein? Marcelo Teixeira, não quero agorar ninguém. Melhor pagar o pessoal do Gama lá, porque vai que eles rogam uma praga, e praga de cara mordido costuma pegar. Marcelo Teixeira, paga antes de domingo o pessoal do Gama. Mas eu queria só fazer um comentário. A gente brinca aqui com o torcedor, né, torce pelo time, quer que ele ganhe, mas olha, independente disso, de quem torce, olha, tem um São Paulino, tem um corintiano, tem um santista na mesa, e para a cidade, para a região, seria muito importante que o Santos vencesse. Primeiro que você dá um ânimo, gera aqui uma sensação de alegria, de otimismo, isso é importante para todos nós. E segundo, que vai valorizar coisas que são daqui da nossa cidade. Nós estamos aí na iminência de começar a construção do Museu Pelé. O Santos está se reestruturando. A Vila Belmiro é uma atração turística da cidade. Então, eu acho que esse título, ele contribui também para o desenvolvimento, para a consolidação turística, para a imagem do Santos Futebol Clube, que é um patrimônio da cidade. Então, independente da questão esportiva, da questão do coração, para a cidade de Santos, para a Baixada Santista, esse título também é importante. Pode não parecer, pode parecer que não há relação, mas você vê aí Olimpíadas, Copa do Mundo, o esporte hoje está muito relacionado com o desenvolvimento econômico. Seria importante o Santos resgatar um pouco dessa sua história para começar a aproveitar a fama que esse time tem no mundo inteiro. E vai valorizar o Museu Pelé, que ficará pronto aí no próximo ano. Quer dizer, seria perfeito para a região a vitória do Santos. Vamos em frente. Pesquisa do Hospital Ana Costa alerta para os riscos da dengue. Paulo. Santos corre o risco de ter grande quantidade de casos de dengue tipo 3, considerado mais grave. O alerta é dos médicos do Hospital Ana Costa, que fizeram uma pesquisa sobre o assunto em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da USP. De um total de 339 amostras de sangue analisadas, 313 apresentavam tipo 3. Edson. É situação muito preocupante. Eu acho que, como na questão da comunidade de mãos dadas, toda a sociedade deve se mobilizar. Essa é uma questão de vida ou morte mesmo. Nós temos que entrar todos na luta contra a dengue, não é, Eduardo? Sim. O Hospital Ana Costa, que não deixa de ser uma empresa com alto nível de responsabilidade social, eles são associados ao Instituto Etos, tem um trabalho muito interessante, trazendo isso à tona. Nós precisamos tomar muito cuidado com a dengue, precisamos nos mobilizar, não podemos encarar isso só como campanhas isoladas. A questão da saúde do público em geral precisa ser olhado com muito cuidado para que a gente consiga reverter essa situação. Revertemos outras tantas mais graves, como a epidemia da AIDS, que assolou o Brasil aí há 5, 10 anos atrás e hoje está tomando a África inteira. Quer dizer, essa questão da saúde pública precisa ser encarada, nós juntos, sociedade em geral, precisa se mobilizar para reverter esse processo. E olha, tem um item que a gente pode acrescentar aí, que é o seguinte: a medicina tropical, ela foi abandonada pelos grandes laboratórios internacionais, pelos grandes laboratórios mundiais. Faz mais de 40 anos que não se lança no mundo um remédio com características voltadas aos países abaixo aí da linha do Equador. Então o Brasil precisa investir recursos nesse setor. A gente sempre fala da dengue, alerta toda a véspera de períodos aí de chuva e de verão, há os alertas, existem as pessoas que se preocupam, mas as ações de longo prazo que vão resolver, elas estão ligadas à pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E no mundo inteiro hoje ninguém liga mais para essa medicina ligada às doenças chamadas tropicais. A dengue é uma dessas doenças tropicais. Se o Brasil não começar a desenvolver a sua própria tecnologia para combater essa doença, nós vamos ficar aqui combatendo a dengue durante mais 50 anos e não vamos resolver o problema. Agora, Eduardo, voltando à questão aí da comunidade de mãos dadas, você pode resumir como é a participação da entidade? Olha, a CMD, a Associação Comunidade de Mãos Dadas, é um grupo de pessoas, empresários, profissionais liberais, que se juntou numa ONG para defender os direitos da criança e colocar as pessoas na linha da responsabilidade social. Então, para dar um exemplo prático como isso acontece, nós fizemos uma parceria com a Pastoral da Criança para direcionar recursos, não só financeiros, recursos humanos, mobilização, para que a pastoral tenha condições de otimizar, racionalizar seu trabalho e crescer
no que diz respeito ao atendimento às crianças. Para você ter uma ideia, a pastoral da região hoje atende 8.900 crianças em situação de risco, levando uma líder até essa criança, a sua família, levando a multimistura, o soro caseiro, enfim, uma tecnologia, vamos chamar assim, entre aspas, de como fazer com que esse número, essa criançada, tenha a questão da fome resolvida dentro de casa. Essa liderança trabalha, mas nós precisamos ajudá-la, nós precisamos dar sustentabilidade para os seus projetos. Nós precisamos otimizar isso com a nossa capacidade de gestão. Empresário não sabe cuidar tão bem de criança como sabe a pastoral. Então por que não nos juntarmos? Por que não somarmos as nossas forças, a gente com a capacidade de gestão, essa liderança que chega aonde a criança precisa, fazendo o processo ser revertido a favor da criança. Esse é um dos projetos da CMD que hoje está em andamento, que inclusive a TVB esteve conosco recentemente, num dos cafés da manhã. Nós estivemos na periferia com um grupo de funcionários e empresários aqui dessa empresa, levando para a periferia para mostrar a realidade como é e o que a pastoral da criança consegue fazer por uma criança. Agora, vamos dar o número. O empresário que gostaria de participar desse programa, desse projeto, deve entrar em contato com a comunidade de Mãos Dadas, porque... Qual é o telefone? O telefone é 3271-8464. E a nossa sede fica na Rua Sampaio Moreira, número 40, ali perto do Canal 5. Vamos repetir o telefone, por favor. 3271-8464. Então, Ronaldo, de que maneira você acha que os empresários podem também participar aí? Você acha que eu acho que é função social do empresário. Não, não tem dúvida. E hoje o empresariado está descobrindo que ter uma empresa com responsabilidade social, com visão social, é bom também para os seus negócios. As pessoas estão dando preferência para aquelas empresas. A gente vê, existem já vários exemplos no mercado em que a empresa é simpática, em que o consumidor prefere, né, se ele tiver que fazer uma opção numa hora delicada, naquela hora da escolha rápida, do subconsciente, ela sempre leva em consideração aquelas empresas que estão alinhadas com esses projetos, né? Então, as empresas descobriram isso, estão participando, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, porque nós estamos com dificuldades econômicas no país, e nessas horas as pessoas não têm tempo de se dedicar, como o Eduardo está fazendo hoje, como outras pessoas lá da comunidade de Mãos Dadas, que a gente conhece, que sabe do trabalho que tem, mas no sufoco ninguém consegue mais ter um tempo para servir as outras pessoas. Então é importante que cada um dê um pouquinho, uma parcela de contribuição. As empresas que não podem contribuir financeiramente podem contribuir de outras formas. Nós estamos falando de know-how, de gestão administrativa, de se interessar. Só de você se interessar pelo programa, eu acho que já é muito eficiente, já é muito importante. Agora, é importante também a gente destacar e especificar quais são aquelas empresas que realmente são amigas da criança, aquelas empresas que são amigas da comunidade. Eu acho que é importante a gente começar a ter uma espécie não de regras, mas um credo, criar uma cultura em torno disso. Tem alguns itens específicos que deviam ficar bem claros, não só para aqueles que participam, que eu sei que evidentemente as entidades têm, mas também para a população saber quais são os critérios que levam uma entidade a ser considerada amiga da comunidade, amiga da criança. Você está colocando uma coisa que eu acho muito importante, e eu acho que o consumidor deve ficar atento. Ele vai comprar um produto, tem o produto A e o produto B. O produto A, a empresa investe no social, o produto B só quer ganhar o dinheiro. Compra do A. Eu acho que isso, e o empresário vai ter que chegar um momento que ele vai ter de pensar, não, eu vou investir no social até porque vai me dar um retorno para o meu empreendimento, para a minha empresa. Quer dizer, quando a gente conseguir chegar a esse nível de conscientização, seja por solidariedade, seja porque interessa do ponto de vista de marketing, aí sim a coisa vai andar e vai andar bem. Agora, Eduardo, a Brinc criou, o Edson está falando uma coisa ligada ao consumidor, e a Brinc criou uma espécie de um selo, um diploma que a gente costuma ver em alguns estabelecimentos os amigos da criança, sim, né? Por isso que eu lembrei. A CDMD tem alguma coisa desse tipo? Olha, nós não temos o selo, mas o que temos hoje, nós hoje somos representantes do Instituto Edson na Baixada Santista, e com a principal finalidade de levar ao empresariado o aprendizado de como fazer a responsabilidade social dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, porque a responsabilidade social tem que começar em casa. Quer dizer, se nós aqui, um grupo de jornalistas, ou eu que sou da área da educação, nosso segmento de negócio é a educação, se no meu negócio eu tiver um item contaminado, como se chama tecnicamente, por exemplo, se o uniforme da minha escola for feito por mão de obra infantil, certo?
o meu produto, educação, está contaminado em termos de responsabilidade social. Perfeito. Então o Instituto Edson, ele traz indicadores para você avaliar item a item no teu negócio se o teu padrão de responsabilidade social está bem ou não. E aí nós entramos firmes, mostrando para o empresário que esse caminho tem que seguir, porque o que nós estamos falando aqui é de consumo consciente. O consumidor decidindo adequadamente por este ou aquele produto, como o Edson falou bem, o Dr. Ronaldo também, quer dizer, conscientemente por que eu quero colocar o dinheiro da minha compra neste ou naquele produto. Isso tem que ser analisado a fundo. Muito bem, a gente vai a um rápido intervalo comercial e volta já já. Sete horas e 47 minutos, estamos de volta com o Bom Dia Baixada e acaba de ligar o comandante da Polícia Militar em Santos, o coronel Renato Perrenot, cumprimentando a emissora pelo espaço aqui, a comunidade Mãos Dadas, e o tenente coronel lembra que o comandante também, né, além do tenente coronel, comandante da Polícia Militar em Santos, que a entidade, a Polícia Militar, fará um evento aí no próximo ano, em parceria, e a gente fica satisfeito em saber que o comandante da polícia é um homem não apenas preocupado em combater aquela violência cotidiana, mas a violência que ofende a dignidade, que é a desigualdade. Parabéns, coronel Perrenot, continue assim, e com ações como essa que a Polícia Militar ganha cada vez mais o respeito do cidadão, porque ela passa a defender o direito do cidadão em sua plenitude, não é? É isso aí, e a Polícia Militar, numa demonstração de que a segurança tem que ser analisada pela comunidade e trabalhada por ela, está vindo para um trabalho de prevenção, se somando aí a Pastoral da Criança. Já fizeram esse evento anteriormente, agora nós estamos nos juntando a eles. Quer dizer, o comandante mostra uma visão bem arrojada e nós estamos apoiando, porque hoje todos nós somos responsáveis pela questão da segurança também. É exatamente isso que a gente espera da polícia e de todo cidadão, não é? Pense bem, pense grande, pense para frente, pense para construir um país melhor, não é? Uma visão inteligente. Uma visão inteligente, parabéns, viu?